que Deus tocou no meu coração para falar hoje é muito forte. Acho que ainda tem me provocado muito, mexido muito comigo. Tanto que eu até questionei, Deus, quem sou eu para falar sobre tudo isso? Mas aí ele me acalmou dizendo, mas a pregação não é sobre você. Então, não é porque você está aí em cima que você é perfeita, mas é para que o meu nome seja glorificado. Então, que Deus possa falar ao nosso coração e que você esteja atento ao que o Espírito Santo está querendo ministrar ao nosso coração hoje. E eu queria começar contando uma história que ela tem mexido comigo tem um bom tempo. Eu estava ouvindo, o relato de uma missionária, e a gente está acostumado a ouvir relatos da igreja lá de fora, mas essa em particular mexeu muito comigo. Ela falou que estava num país da Ásia, estava lá ela e a equipe dela, e aí iam trazer um homem para conversar com eles. E aí eles se reuniram num hotel ali, bem restrito, para não chamar muita atenção, porque lá era complicado com relação ao evangelho. E ela disse que quando aquele homem entrou no hotel, ela não conseguia explicar, porque parecia que Jesus tinha entrado junto com ele. Ele era um senhorzinho, tinha 93 anos, e ele já tinha ficado 26 anos preso por causa do evangelho. E foi muito engraçado porque o tempo inteiro que ele passou com eles ali, ele só falava do amor de Deus. Ele só falava do evangelho. Nem por um segundo ele mencionou que tinha sido preso, mencionou os sofrimentos, não falou nada. Ele só falou do evangelho de uma forma extraordinária, uma forma que ela nunca tinha ouvido na vida dela. A forma como ele falava do evangelho. No ano seguinte, eles retornaram para o mesmo lugar. E aí ela soube que ele já tinha morrido, Jesus tinha levado ele. E eles foram se encontrar com a viúva. E ela foi comentar de umas coisas que tinham acontecido. E ela falou que quando aquele homem ele completou 20 anos de prisão, novamente pedindo para que ele negasse a Jesus, ele não negou. E pela forma como ele falava do evangelho naquele lugar, ele foi levado para um castigo pior. Eles cavaram uma cova de 1 metro para 1 metro, longe do sol, onde não se encontrava nenhuma luzinha assim, e deixou ele lá. E ele tinha que ficar lá, ajoelhado, até que eles permitissem com que ele saísse. E ele ficou, irmãos, naquela posição durante 6 meses. Quando ele foi retirado de lá, ele já tinha desaprendido a andar. E uma das oportunidades, quando ele estava lá naquela situação, eles chamaram o filho dele para visitá-lo, como uma forma de desencorajar a igreja. E a última vez que o homem tinha visto o filho dele era quando ele tinha 6 anos. E como ele tinha ficado 20 anos preso, o filho dele, que agora já era um homem, já tinha 26 anos. Quando o filho dele chegou lá e viu o pai dele naquela situação, ele já branco, já não tinha uma luz do sol, eles só tiravam as fezes quando já estava insuportável de aguentar. E ele se ajoelhou e falou: pai, nega, depois você se conserta com Jesus. O homem olhou para ele, não reconheceu de imediato que era o filho dele, mas quando ele entendeu a situação, o que estava acontecendo, ele olhou para cima e ele respondeu ao filho dele assim: sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também a minha cruz, até por uma coroa trocar. Por muitas vezes a gente canta esse hino, mas esse homem verdadeiramente entendeu o que isso queria dizer. Irmãos, nem por um momento
ele olhou para tudo o que ele passou e ficou triste por causa disso. Ficou desanimado por causa disso. Não, aquele homem era brilhante, sabe, alegre. E ele só falava do amor de Deus. E o porquê que eu quis contar essa história? Porque quando eu vi isso, aquilo me provocou muito. Mas não o clichê do tipo, se você estivesse na mesma situação, você negaria Cristo. Não. Eu fiquei pensando, Senhor, será que eu te amo mesmo? Porque às vezes por muito menos, por muito pouco, eu não falo do seu amor. Eu não faço aquilo que você me pede. Por muitas vezes eu troco por muito menos a sua presença para fazer aquilo que eu quero, para fazer aquilo que eu preciso, para fazer aquilo que eu acredito que é mais importante do que estar na sua presença. E aquilo começou a me ferir muito, tanto que eu ainda estou assim. E acho que não quero ser curada disso também. Porque eu comecei a me perguntar, Senhor, o que está acontecendo com a sua igreja? Por que há uns que estão vivendo o verdadeiro evangelho ao ponto de renunciar à sua vida, aquilo que ele deseja para te agradar e para pregar o teu evangelho? E por que nós, parecendo que estamos mortos, vazios, apáticos? Quantas vezes nós não vemos na igreja e fica com cara de nada, sabe? Fica sério o culto inteiro. Não abraça ninguém, não fala com ninguém. Volta a mesma coisa. Chega no culto, vai embora, a mesma coisa. A sua vizinhança está a mesma, a sua cidade está a mesma. Parece que a nossa vida, tudo que a gente faz, tudo que a gente busca, não faz diferença nenhuma na vida de ninguém. Mas a igreja não foi chamada para isso. Ela foi chamada para transformar o lugar onde ela está. Era para a gente chegar nos lugares, nós sermos luz, para as trevas irem embora e as coisas serem transformadas. Mas por que nós não estamos vivendo isso? Porque estamos vivendo a nossa vida. Porque não estamos nem aí para o propósito de Deus. Porque temos orações egoístas. Porque que toda vez que nós chegamos para orar é tudo sobre eu. Senhor, eu preciso disso, eu quero isso, eu quero conseguir isso. Não é sobre Ele, não é sobre os propósitos dEle, não é sobre os sonhos de Deus. Nós falamos muito mais a Deus sobre o que nós queremos, o que nós desejamos, as nossas expectativas. Mas e as dEle? Elas ficam aonde? E algo que me marcou muito, porque a Bíblia fala muito sobre nós sermos satisfeitos, nós termos alegria. E essa missionária por muitas vezes chegava no lugar, não, nós vamos fazer missão, vamos chegar lá, vamos ajudar ele, dar esperança, vamos orar para que a perseguição pare. E ela chegava lá e ela encontrava um povo tão feliz, tão alegre. Você não olhava para eles e achava que eles estavam sendo perseguidos, que eles não tinham acesso à Bíblia, não parecia. Porque eles eram plenamente satisfeitos em tudo. E quando eles questionavam, o que vocês querem que a gente faça por vocês? E eles falavam, orem para que a gente permaneça leal até o fim. Eles não pediam para que a perseguição terminasse. Não falavam. E eu vi neles uma igreja que está plenamente vivendo o evangelho. E eu por muitas vezes chego nos lugares e penso, o que eu tenho a oferecer a essas pessoas? Porque tantas situações me abatem, tantas coisas me fazem ter medo. O que eu tenho de diferente? Porque, irmãos, a vida deles é tão extraordinária que as pessoas chegam, elas ficam assustadas com tamanho amor, com tamanha alegria. Eles questionam, você tem alguma coisa de errado? Mas será que as pessoas veem isso em nós? Ou será que nós somos qualquer pessoa boa por aí? E principalmente,
uma dessas pastoras que ficavam nessas igrejas que ficavam escondidas, ela teve a oportunidade de vir aqui para o Brasil. E quando ela chegou e viu a igreja com toda a igreja aberta, todo mundo louvando, aquela música, as pessoas adorando, com a mão levantada, todo mundo falando alto, cantando, irmãos, ela enlouqueceu. Ela saiu pulando, adorando. E aí, por onde ela passava, ela estava na padaria, ela estava na rua, ela estava falando do amor de Deus para todos os lugares e tudo mais. E ela parava os missionários e falava: vocês não estão falando do amor de Deus? O que vocês estão fazendo? Olha só, vocês estão livres, vocês podem falar do amor de Deus. O que vocês estão falando parados? O que vocês estão fazendo com a liberdade que vocês têm? E ela falando do amor de Deus para todas as pessoas que paravam na frente dela. Eu não sei para quantas pessoas eu falei sobre Jesus. E aquela coisa assim, né? Tipo, então, tem isso e aquilo, mas é bom. Eu não falava igual ela, tipo, você precisa conhecer ao Jesus que eu sirvo. O que você está fazendo? Está perdendo tempo. Vem aqui conhecer o Senhor que eu conheço. Irmãos, Deus não quer performance. Deus não quer simplesmente pessoas que venham à igreja e tenham aparência de santidade. Porque Ele quer o nosso coração. Em 1 Samuel, Deus vai falar: Deus não vê como o homem vê. Porque o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Qual está sendo a intenção do nosso coração em buscar a Deus e estar aqui todos os dias? E Isaías vai falar: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Sua adoração não passa de regras ensinadas por homens. E o Espírito Santo me falou: as coisas que você faz, foi porque você foi ensinado a fazer? É porque é o que tem que ser feito? É porque é desse jeito que tem que ser? Ou você faz as coisas porque isso arde no seu coração e o Espírito Santo tem te guiado a viver dessa forma, e é essa forma que glorifica o meu coração? Você só está condicionado a agir dessa forma, ou é realmente algo que vem do seu coração? Não é algo que você realmente simplesmente faz porque você está acostumado a fazer? E em Provérbios vai falar que de tudo que a gente tem que guardar é o nosso coração, porque dele procede as fontes da vida. Toda vez que nós buscarmos a Deus, nós temos que olhar para a intenção do nosso coração, qual é a motivação de nós estarmos aqui, qual a motivação de amarmos a Deus, qual a motivação de fazermos tudo o que nós fazemos, porque é só isso que Deus vai olhar. Deus não vai olhar que eu preguei aqui hoje, Deus não vai olhar que eu fiz tal e tal coisa aqui para a igreja, ou porque eu mandei mensagem para alguém. Não, Ele vai olhar qual foi a intenção que eu fiz isso, o meu coração, o quanto que eu estou querendo me entregar a Ele. Muitas pessoas podem não ter o Espírito Santo e fazer coisas boas, mas o que nos diferencia de todos os outros é porque nós somos guiados pelo Espírito Santo. E quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós somos capazes de agradar a Deus. Porque se não somos guiados pelo Espírito Santo, somos guiados pela nossa carne, pela nossa natureza. E essa natureza é inimiga de Deus. Então apenas ser guiados pelo Espírito Santo é a forma de nós agradarmos a Deus. Tanto que a Bíblia fala que aqueles que são guiados por Deus são os filhos de Deus. E aquela missionária virou e falou: eu acho, pelo tudo que eu vivi, que o problema da igreja aqui no Ocidente é porque nós somos satisfeitos com um pouco. Nós vivemos uma coisinha ali com Deus, a gente fica tipo, que legal, tá bom. A gente tem dinheiro para pagar as coisas, dar uma viagem, meu trabalho tá bom, minha família tá tranquila, e a gente tá satisfeito com isso. E muitas vezes Jesus nos cutuca, nos provoca para falar: você está satisfeito com isso? Sendo que eu tenho muito mais. É diferente de insatisfação com... A gente tem que ser grato com tudo que Deus nos dá, mas a gente tem que ser insatisfeito e temos que buscar cada vez ir mais fundo. Não devemos nos satisfazer com aquilo que a gente já viveu, com aquilo que a gente já conseguiu em Deus. A gente tem que ir além, porque Ele tem
muito mais para a gente viver. E eu acho engraçado porque uma das histórias que ela contou foi que mais uma das pessoas que eles estavam conversando, ele já tinha sido preso 7 vezes, e ele também não estava falando sobre as prisões dele, ele estava falando do amor de Deus e tudo mais, mas uma das pessoas que estavam lá, ela levantou o grande questionamento: mas como você perdoou os seus torturadores, as pessoas que te fizeram tão mal? Ela falou que olhou para os olhos dele e tinha tanto amor, tanta doçura, que ela até ficou com vergonha de ouvir a resposta, porque explicava tudo, só o olhar dele. Mas ele falou que em uma das prisões que ele teve um momento que ele foi levado para sofrer um castigo, e ele tinha que ficar de joelhos com as mãos presas atrás. E aí os dois, um ficava segurando ele e o outro ficava dando joelhadas aqui no rosto. Ficava dando. E ele não podia cuspir os dentes quebrados, nem o sangue, tinha que ficar lá. E aí tinha momentos que ele desmaiava, eles acordavam ele para voltar tudo de novo, e isso por horas e horas. Teve um momento que ele desmaiou e que ele acordou um pouco antes. E ele parou um pouco assim e falou: Senhor, eu não consigo mais. Eu não consigo mais passar por isso, por favor, me ajuda. E ele falou que ele ouviu Jesus dizer a ele: a mesma graça que estava sobre mim para perdoar e amar aqueles que me levaram para a cruz, agora está sobre você. Ame esses homens. Quando os guardas voltaram e olharam para ele estava com um olhar de tanto amor por aqueles homens, que ele sentia que se desamarrassem a mão dele, naquele momento ele abraçaria aquele homem como se fosse seu próprio filho. E o guarda virou para ele e apontou para a cara dele e falou: não me olhe assim, não me olhe com esses olhos. E ele se ajoelhou e falou: me fala sobre o seu Senhor, me fala sobre este homem que colocou esse olhar em você. Um pastor foi visitar a prisão que Paulo morreu, porque lá tinha documentado que Paulo morreu. E lá estava escrito: executado por negar a César e declarar que Jesus Cristo era o Senhor. E o mais extraordinário é porque embaixo do nome dele tinha outras mortes falando a mesma coisa: fulano de tal morto por negar a César e declarar que Jesus Cristo é o Senhor. E do lado, vários guardas que tinham morrido por negar a César e declarar que Jesus Cristo era o Senhor. E eu fico pensando, uma pessoa que foi capaz de amar alguém e de mostrar o amor de Deus para alguém que tinha machucado profundamente ela. E às vezes a gente não é capaz de perdoar alguém que nos magoou. A gente é capaz de fazer picuinha por nada. Nós éramos pecadores, condenados à morte, não tinha nada de bom em nós. E Jesus Cristo veio e morreu por nós e nos amou e nos perdoou. Quem somos nós para não fazer o mesmo pelos outros? Muitas vezes deixando coisas muito menores nos afastar das outras pessoas, nos impedirem de perdoar. E às vezes por fazer o mínimo, a gente já fala: nossa, mas eu sou tão crente, pedir perdão para tal pessoa. Ah, fui eu que fui atrás de fulano para me consertar. Fez o mínimo. Jesus fez muito mais. Muito mais. Irmãos, essa não é a conclusão da pregação. Eu falei tudo isso porque isso começou a me machucar muito. Que eu falei: Senhor, eu estou muito longe da sua expectativa. Eu estou muito longe do verdadeiro evangelho. Isso me fere, porque quantas vezes eu busquei fazer o mínimo e eu não consegui. Quantas vezes eu tentei ser constante, eu buscava Deus por muitos dias e aí eu via um monte de coisa e eu falava de Deus para as pessoas, aí as coisas iam dando certo. Aí eu parava de fazer aquilo, falava de fazer aquilo outro. Ah, deixei de ler a Bíblia hoje. Daqui a pouco eu estou apática, falando: eu tenho que fazer isso, mas sei lá.
Não consigo fazer. Eu falo, Senhor, alguma coisa não está indo, sabe? Eu não estou conseguindo viver e te agradar e viver uma vida que eu possa dizer, eu amo a Deus em primeiro lugar e eu estou entregando a minha vida por amor ao propósito dele. E o que eu achei incrível foi porque, gente, o evangelho, a verdade, ela é extraordinária. Porque talvez esse seja o caso de muitas pessoas. E eu arrisco a dizer que é a situação de grande parte da igreja hoje. E na semana passada o Gabriel falou muito sobre Pedro, né? Sobre a vida de Pedro, tudo que foi a trajetória dele. E é muito engraçado, porque Pedro é aquela pessoa que chega e fala, eu morreria por você, Jesus. Eu morreria por você. Mas ele negou a Jesus e chegou a desistir de completamente tudo. Voltou lá para o seu barquinho pescar de novo. E eu acho Jesus muito top. Porque Jesus, antes mesmo de Pedro fazer tudo isso, ele fala para ele, e eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus. E o que você desligar na terra será desligado nos céus. Eu fiquei pensando, Jesus sabia tudo o que Pedro ia fazer. E ele deu as chaves do reino dos céus para ele. Deu autoridade para ele. Para ser um dos primeiros a pregar o evangelho a todos eles. E a palavra dos apóstolos hoje é guia para a nossa vida. Então, não era qualquer autoridade. E, lá em João 21, deixa eu abrir aqui. Depois de Jesus ter ressuscitado, depois de tudo que Pedro fez, Jesus fala para ele, né, Pedro, você me ama? Aí Pedro, amo, Senhor. Então, apacenta as minhas ovelhas. Você me ama, Pedro? E ele repetiu 3 vezes, Pedro ficou chateado. Mas o mais extraordinário é o que ele falou depois. Ele falou no versículo 18. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Digo a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Então lhe disse, siga-me. E o que tem de extraordinário nisso aqui que ele falou? Pedro negou a ele, mas lá no início ele falou, Senhor, eu morreria por você. E quando Jesus está falando aqui, e ele está falando, quando eu for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Pela história, nós sabemos que Pedro morreu crucificado. O Pedro lá de trás, ele não amava a Deus acima de todas as coisas, ele não era capaz de morrer por ele. Mas no final da sua vida, como está escrito, estenderá as mãos. E ele foi capaz de entregar a vida dele por Jesus e ele morreu por ele. E a gente sabe muitas coisas da vida dele, milagres que ele fez, como ele cuidou da igreja. E ele olhou para Pedro naquele dia e falou, hoje, você vai para onde quer, faz o que você quer, mas quando você amadurecer, quando você for mais velho, você será capaz de viver a minha vontade, você será capaz de se entregar por mim. E Deus estava falando, olha, você hoje pode não ser capaz de viver tudo que eu tenho para você, você pode ser capaz, não pode ser capaz de me amar em primeiro lugar, mas eu estou te vendo lá na frente e eu digo que um dia você será capaz de entregar a sua vida por mim. Irmãos, isso me deu tanta esperança, porque agora eu não oro mais falando, Senhor, eu não consigo viver isso, eu não aguento mais isso aqui. Eu olho para Deus e falo, Pai, obrigada, porque através de você eu irei vencer lá no final. Porque em algum momento eu vou poder verdadeiramente dizer que eu te amo com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou e com tudo que eu entendo. As pessoas serão capazes de me ver
serão capazes de ver você em mim. Irmãos, essa é a esperança que a verdade nos dá. Essa é a esperança que ela nos dá. Porque Deus não olha a gente como nós. E é por isso que Ele nos deu o Espírito Santo, porque Ele sabia que a gente não ia conseguir. E foi por isso que Israel não conseguiu obedecer a Deus e viver a vontade dEle. Para isso precisou Jesus morrer e ressuscitar, nos dar uma nova natureza, enviar o Espírito Santo para que nós fôssemos transformados. E Ele só fala: renove a sua mente, leia a palavra e creia na esperança que eu te entreguei. Creia nas coisas que eu estou falando por você, porque lá na frente isso vai transformar quem você é e a vida das pessoas que estão ao seu redor. Segundo Coríntios 12. Segundo Coríntios 12, versículo 9. Irmãos, Deus é completo. Paulo vai falar sobre as dificuldades, as coisas que ele passou. E aí no versículo 9 ele fala: mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, porque o poder de Cristo repousou em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Irmãos, quando nós não conseguimos fazer algo, quando nós não conseguimos viver algo, ser mudados, transformados, acalme, porque é esse o momento de Deus agir e ser glorificado. Porque através daquilo que nós falhamos, daquilo que não importa o que nós fizemos, nós não iremos conseguir, é aí que Jesus entra e faz o milagre e mostra o poder dele. Toda vez que você viver uma situação difícil, pense: caraca, é a oportunidade de Jesus agir na minha vida. É a oportunidade de eu viver algo que eu ainda não vivi. Ao invés de você pensar: poxa, não vou conseguir, não vou dar conta, e desistir no meio do caminho, é a oportunidade. Porque quando nós nos esforçamos e conseguimos, como Jesus será glorificado nisso? A gente pode até falar o passo a passo do que a gente fez para conseguir chegar naquele lugar. Mas quando nós chegamos para alguém, ela pergunta: como você conseguiu fazer isso? E você fala: irmão, foi Deus. Porque se eu for tentar te explicar, não sei de onde começou, onde terminou. Eu só sei que eu estou aqui hoje. Então que nós venhamos a dar a oportunidade de Jesus usar as nossas fraquezas para que o nome dele seja glorificado. Amém? Em Romanos 8, ele vai falar: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecido pela carne, a época dos israelitas, antes de Jesus vir, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Irmãos, você tem que crer naquilo que a palavra diz. A palavra diz que nós não vivemos mais segundo a carne, vivemos segundo o Espírito. Então toda vez que você estiver vivendo pela sua natureza, você fala: não, eu vivo segundo o Espírito, eu nasci de novo, eu tenho uma nova natureza que é agradável ao Senhor e que vai me levar à plenitude com Ele. E é essa natureza que me domina. No capítulo 9, versículo 3, irmãos, Paulo é muito apaixonado. Ele vai falar: pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel.
O homem que perseguiu a igreja, que matou os cristãos, hoje está falando: eu prefiro ser separado de Cristo, amaldiçoado, se isso significar que os meus irmãos serão salvos. Você consegue falar isso hoje? Prefiro ser separado de Cristo para que essa igreja seja salva. Que tamanho amor é esse? Alguém que ama a Deus acima de todas as coisas, mas que não estava assim desde o início. Deus teve um encontro com ele, ele foi caminhando. E toda vez que eu leio as cartas de Paulo, eu penso: esse homem é apaixonado pela igreja. Ele é apaixonado pelos irmãos, apaixonado. Não consigo ver outra pessoa mais apaixonada, senão Jesus, que é o modelo dele. Em 1 Pedro, só estou mostrando para vocês, irmãos, que a Bíblia nos dá esperança. Porque se eu fosse resumir essa pregação, seria a esperança que tem na verdade, na Bíblia, na palavra de Deus, que é o que deve nos guiar. Nós não devemos tratar a Bíblia como apenas um textinho que a gente tem que ler, uma obrigação que a gente tem que cumprir todos os dias. Não, ela tem tudo o que nós precisamos e ela nos dá esperança para enfrentar o dia a dia, para superar os obstáculos. Então essa palavra tem que estar no nosso coração ao ponto de nos fazer levantar e guerrear e ter esperança em todas as coisas. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, vai falar: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada no céu para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar a salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação de suas almas. No versículo 15 ele fala: mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. No versículo 22 ele vai falar: agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. 23. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Não foi qualquer verdade que nos salvou. Não foi para uma herança que se esvai depois de 10, 20 anos. É algo eterno, é imperecível, que não se perderá com o tempo. Irmãos, a nossa esperança, ela está em algo que não vai ser destruído. E que ela vai permanecer e não irá se esgotar. Glória a Deus. No capítulo 2, não, 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, ele vai dizer: seu divino poder nos deu tudo do que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ele nos entregou tudo para viver a sua boa, perfeita e agradável vontade. Nós só precisamos crer. E é por isso que a Bíblia inteira fala: vivam mediante a fé. O justo viverá pela fé. É a fé, é a fé. Jesus não precisa fazer nada. Ele fez tudo e tudo foi completo. Nós só precisamos crer. Mas crer em quê? Crer em quê? Se nós não conhecemos a esperança que devemos firmar a nossa fé. Devemos conhecer as palavras de esperança que Jesus nos deixou. Em 1 João, capítulo 3, versículo 3, ele vai falar
Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Nicole, como eu posso me purificar? Como eu posso estar mais santo? Creia nessa esperança. Olhe lá para o futuro, não olhe para as circunstâncias, não olhe para quem você é hoje. Creia na palavra dele. No versículo 6, todo aquele que nele permanece não está no pecado. Devemos permanecer nele, perseverar nele, ouvir dele, crer nele. No capítulo 4, versículo 12, ele vai falar: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Isso aqui é muito lindo. Acabei de falar que nós precisamos permanecer nele. Ele está falando: amando uns aos outros, nós permanecemos nele. E o seu amor está aperfeiçoado em nós. Então quer dizer, Nicole, que ter comunhão com os irmãos, ter comunhão na igreja, Jesus é aperfeiçoado em mim. Quer dizer que Jesus permanece em mim? É o que a Bíblia está dizendo. Então, quando nós enfrentamos dificuldade com as pessoas na igreja, quando enfrentamos desafio na liderança, no serviço, é a oportunidade de Jesus ser transformado em nós, de nós nos parecermos mais com Jesus. Irmãos, se a igreja não fosse necessária, Deus não teria feito ela. E ele falou que nós somos o corpo dele. E a principal ferramenta, as dificuldades, os desafios, as mágoas, as brigas, são tudo para que a gente tenha Jesus aperfeiçoado em nós. Mas se nós olhamos as outras pessoas como empecilhos, como pessoas tipo, essa pessoa pensa diferente de mim, quero ela longe de mim, perdeu a oportunidade de Jesus ser formado em você. Perdeu a oportunidade que você permanecesse nele. Porque aqui é o corpo dele. Aqui está manifestada a imagem e semelhança dele. Porque lá no início ele falou: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Porque Deus é uma família. Porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus não é egoísta. Deus não pensa só nele. Deus é nós. E enquanto nós não formos nós, Jesus não será aperfeiçoado em nós. Nós não iremos permanecer nele. O versículo 19 ao 21 ele fala: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Se Deus nos amou, se nós nos encontramos com esse perfeito amor, nós não temos outra opção senão derramar isso na vida de outras pessoas. Se eu estou cheio do amor dentro de mim, do amor perfeito, do amor maravilhoso, o que vai sobrar em mim? A gente só dá o que a gente tem. Só sai da nossa boca o que o nosso coração está cheio. Nós não podemos mentir, nós não podemos inventar o que nós somos. Então, se Deus nos encontrou e nos ama, e Ele nos amou primeiro, nós só temos uma opção, que é amar o próximo. E para finalizar, eu só queria ler o início de tudo, que foi em Atos 1, versículo 8. Que antes de Jesus voltar para os céus, ele fala para os discípulos: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Nosso papel é glorificar a Deus através da nossa vida e testemunhar do seu amor. O que nós temos testemunhado para as pessoas de Jesus? Porque nós somos a reputação de Jesus aqui na terra. O que as pessoas têm pensado de Jesus através da nossa vida?
Irmãos, eu quero provocar vocês e ao mesmo tempo dar esperança de que nós iremos chegar lá. As pessoas olharão para nós e falarão: verdadeiramente vocês são discípulos de Jesus. Amém? É isso, irmãos. Obrigado pela oportunidade.